Hoje a Fórmula 1 confirmou que o GP de Mônaco vai ficar na categoria até 2031. A gente tá falando de uma das corridas mais glamurosas, mais icônicas da categoria, que até mesmo quem não conhece Fórmula 1 conhece sobre o GP de Mônaco. É talvez o nome mais reconhecido que existe de todas as provas do calendário atual. E ela quase correu um risco, quando a gente volta alguns anos atrás, de ficar de fora do calendário. O GP de Mônaco por muito tempo ficou nessa discussão de se ia ser renovado, se não ia, porque ele tinha muito aquele status de estar acima, de ser o reizinho da categoria. E ele tinha esse status exatamente porque, assim como algumas pistas históricas, inclusive Interlagos fazia parte dessa cesta, ele pagava uma taxa especial muito abaixo da média para fazer parte do calendário da Fórmula 1. Só que desde que a Liberty Media assumiu o posto de dono da categoria, diferente do Bernie Ecclestone, eles não enxergavam tanto essa importância histórica das pistas para valer essas taxas mais baixas que algumas pistas pagavam. Inclusive, próprio GP do Brasil, Interlagos, teve que renegociar a taxa e quase correu o risco de ficar de fora da categoria. Isso não vai acontecer, já está renovado até 2030 e provavelmente vai continuar renovado por muito mais tempo. Interlagos não corre muito risco, é só a gente ver também como ano após ano eles colocam mais arquibancadas e o GP enche. Esse ano teve quase 300 mil pessoas e agora na venda para o GP do ano que vem já esgotou de novo, e eles falaram que talvez coloquem mais espaços para acomodar todas as pessoas que querem participar, mas algumas pistas como Interlagos conseguiram se atualizar, pagar essas taxas mais caras sem que isso afete a sua economia. Só que isso não é o caso de todos os circuitos que tinham no calendário. E essas pistas clássicas não conseguiam pagar essas novas taxas e por isso iam sendo aos poucos sucateadas pelas novas pistas dos circuitos de rua que eles iam colocando. Isso parecia que inevitavelmente ia chegar em cima de Mônaco. Só que agora eles anunciam esse novo acordo que vai manter a pista até 2031. Então, como que chegou nesse ponto? O que aconteceu para que Mônaco pudesse renovar com a Fórmula 1 para 2031? Mônaco, como eu falei, tinha meio que esse status de intocável na Fórmula 1, tinha um contrato especial que não pagava essas taxas tão altas quanto outros circuitos. Só que além disso, eles tinham outros benefícios, e entre esses benefícios, um deles é de que eles controlavam a própria transmissão das corridas. Existe um acordo geral de que a Fórmula 1 manda na transmissão em todas as etapas. É uma empresa da Fórmula 1 que controla tudo, todas as imagens que você vê são feitas pela Fórmula 1 e não pela empresa, por exemplo, pela Band aqui no Brasil, que é quem transmite a categoria. E exatamente isso acontece para manter um controle de qualidade, para que eles mostrem exatamente o que eles querem que seja mostrado. Só que isso era diferente em Mônaco. E se você parar para prestar atenção, as transmissões que aconteciam em Mônaco tinham uma qualidade abaixo das transmissões de outras provas. Eu não digo isso em qualidade de imagem, até porque isso era muito bem feito, a Fórmula 1 tem um controle muito bom disso, mas em relação ao que era mostrado e o que não era mostrado na corrida, com um caso muito famoso sendo o que aconteceu no GP de Mônaco de 2021, quando tava rolando a única ultrapassagem daquela corrida na primeira curva, eles cortam a transmissão e botam um lance completamente aleatório do Lance Stroll. Então nas últimas etapas a Fórmula 1 já assumiu o controle da transmissão. Só que outros benefícios que o Mônaco tinha também foram tirados da organização do evento. E um deles, talvez o maior de todos, era de que eles tinham essa liberdade para escolher quando ia ser o GP de Mônaco. Claro que havia um acordo, havia uma negociação com a Fórmula 1, mas era sempre no final de semana que eles tinham a preferência para isso e acabava caindo sempre no mesmo domingo que acontecia a Indy 500 lá na Fórmula Indy. E agora, a partir de 2026, eles vão mover o GP pro começo de junho, diferente do final de maio, que era onde isso tradicionalmente acontecia. E a ideia principal por trás disso é também de poder realocar o GP do Canadá e fazer um calendário que faça um pouco mais de sentido com as etapas europeias, já que o GP do Canadá tem que ficar no meio do ano por conta da neve. Se neva lá em Montreal é impossível fazer uma corrida. E uma outra mudança que acontece com isso, mas eu acho pouco provável que aconteça, é o fato de que com isso os pilotos agora podem sonhar também em ir atrás da tríplice coroa da Fórmula 1, que é exatamente vencer as 24 horas de Le Mans, vencer o GP de Mônaco e também vencer a Indy 500. Eu ainda acho isso muito pouco provável por conta do calendário gigantesco que você tem hoje na Fórmula 1, que exige muito dos pilotos, eles não conseguem fazer nada fora da categoria, e que também provavelmente no final de semana que for ter a Indy 500, apesar de não ter o GP de Mônaco, a gente vai ter outras provas, como muito provavelmente o Canadá mesmo. Só que cria também uma situação muito interessante, que a partir de 2026, a gente vai ter 3 finais de semana seguidos com as 3 principais provas do automobilismo. A gente vai ter Indy 500, GP de Mônaco e as 24 horas de Le Mans em finais de semana seguidos. E com essa renovação de Mônaco, uma coisa que a Liberty também quis deixar claro nos seus discursos é de que eles querem tentar trazer um equilíbrio entre tradição
e inovação. Eles entendem que nós fãs queremos a tradição, que isso se mantenha, mas eles entendem também que a Fórmula 1 precisa ser atualizada ao longo do tempo. E por isso algumas pistas, como eu falei pra vocês, Spa, Barcelona, Imola, Zandvoort, vão começar a entrar num talvez rodízio de pistas. Ou seja, como acontecia antigamente, com provas mesmo como o GP da Alemanha, que um ano era em Nürburgring, outro ano era em Hockenheim. Provavelmente isso vai acontecer, mas daí chamado GP da Europa, e daí um ano em Spa, outro ano em Zandvoort, outro ano em Imola e assim por diante. Porque assim eles conseguem manter essas pistas tradicionais, enquanto realizam um sonho molhado deles, que é de colocar 500 circuitos de rua no calendário. Isso levanta a questão, então, do porquê Mônaco. A gente pensa que tem tantas pistas no calendário, tantas pistas clássicas, que produzem corridas melhores que o GP de Mônaco, então por que a pista de Mônaco, que exatamente tem esses problemas com os carros grandes demais, largos demais, tornam praticamente impossível uma ultrapassagem na pista e exatamente gera essa reclamação dos fãs de que as corridas são chatas, monótonas, enquanto outros circuitos de rua que trazem corridas melhores, como o Barcelona agora, depois da atualização da última curva, estão sendo deixados de lado pela Fórmula 1 em detrimento de uma corrida que teoricamente é mais chata. Mas exatamente o que salva Mônaco e deixa ela acima das outras nessa corrida por uma vaga extra é o fato da história de Mônaco, todo esse glamour e o que eu falei no começo do vídeo, esse reconhecimento que existe por causa do GP de Mônaco. As pessoas que não assistem Fórmula 1 conhecem isso, ele é uma referência cultural gigantesca. Você pode ver geralmente que em filmes, quando tem referências à Fórmula 1, geralmente essas referências são ligadas ao GP de Mônaco. Então essa escolha não é só também pensando em manter a tradição, em manter uma corrida clássica, porque se a gente estiver falando da qualidade de corrida só, Mônaco é uma das piores qualidades de corridas de todo o calendário. Mas exatamente essa história, essa imagem que Mônaco traz para a Fórmula 1, isso salva a pista e consegue fazer com que ela tenha força para renovar. Porque assim, a gente sendo honesto aqui hoje, se Mônaco não fizesse parte da categoria antes e tentasse aplicar para fazer parte da Fórmula 1 hoje, muito provavelmente não seria aprovado. A Fórmula 1 nunca autorizaria uma pista hoje nas condições de Mônaco a fazer parte da categoria. Mas exatamente por fazer desde lá do começo, desde 1950, ter toda essa história, ter toda a relação com o que é o automobilismo, com a Fórmula 1, ser um dos eventos da Tríplice Coroa, isso exatamente segura Mônaco na categoria. Só que mesmo assim eles precisaram adaptar essa tradição, como eu falei da questão da transmissão de TV, não poder ter mais o direito de escolher o final de semana que eles querem, e outra mudança significativa é a dos treinos livres, porque os treinos livres aconteciam de quinta-feira lá em Mônaco, por questões religiosas, questões locais, só que a partir de agora, no novo acordo com a Fórmula 1, eles vão ter que fazer o final de semana normal, a Fórmula 1 não vai mais ter que se adaptar a como é a situação de Mônaco. Os treinos livres voltam a acontecer nas sextas-feiras em Mônaco, classificação no sábado e corrida no domingo normalmente. Agora, em relação à qualidade da corrida, é muito difícil que isso mude, porque qualquer alteração envolvendo a pista, a qualidade do traçado ou ampliar o espaço é muito mais complicado do que seria em outros circuitos tradicionais. Porque ele está falando de ruas públicas, de vias, de um espaço muito apertado. Mônaco é muito pequeno e muito apertado. Qualquer ampliação lá demanda um investimento gigantesco, um investimento muito pesado e que também causaria um transtorno gigantesco na vida de quem mora lá já. Mas isso não está descartado, todo mundo lá fez questão de deixar claro que existe essa possibilidade, só é extremamente difícil. E mesmo assim, acho que a ampliação de pista não seria o suficiente para melhorar essa condição. O traçado de Mônaco tem muitos outros problemas do que só o tamanho das pistas, na minha opinião, para resolver isso. Mas esse é um perfeito exemplo, então, de como a Fórmula 1 quer manter essa questão da tradição e da inovação no calendário da categoria. Então, apesar de algumas decisões parecerem abandonar a questão clássica da Fórmula 1, eles também estão tomando algumas decisões que mantêm a tradição do esporte, como agora renovar Mônaco até 2031. Mas aí tá o porquê Mônaco foi renovado, então, até 2031. Eu quero saber a sua opinião, não esquece de deixar ela aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.